Olá a todos, cá estamos para mais uma conversa, para mais uma talk sobre os mitos da longevidade. E hoje vamos ter um mito bastante interessante, que é: a longevidade é fruto do acaso. Vamos conversar um bocadinho sobre este mito. Eu sou Sónia Ferreira, sou life coach, sou coach da longevidade, sou entusiasta deste tema da longevidade, por isso é que comecei este projeto de conversas no sentido de ampliar também um debate sobre o tema, que eu acho que é super importante nos dias de hoje. E hoje tenho cá uma querida convidada, que foi uma simpática, que quis abordar este assunto e que trocámos algumas impressões iniciais bastante interessantes, que é a Aline. A Aline Betancourt. A Aline tem aqui uma vasta experiência, foi técnica de investigação de bioquímica da área das ciências, autarca da Câmara Municipal de Oeiras durante bastante tempo, 20 anos, onde ocupou vários órgãos e pelouros, membro diretivo da Fundação Marquês de Pombal, presidente da delegação de Oeiras da Associação Coração Amarelo, onde nós nos conhecemos e somos voluntárias, e uma pessoa que tem bastante experiência dentária, de voluntária, dentária humanitária, social, hospitalar, cultural, no fundo alguém que tem bastante experiência nesta área. E eu começava por falar realmente aqui da questão do fruto do acaso. É que nós às vezes costumamos dizer que isto de envelhecer bem e até ter uma idade avançada é uma questão de sorte. Eu acho que não. É isso que nós vamos aqui debater, tentar trocar aqui algumas ideias. Eu acho que principalmente poderá ter a ver aqui com outros fatores, com próprios fatores da pessoa, como é que a pessoa é antes, independentemente do processo do envelhecimento, o que é que ela pensa, como é que ela se mexe, o que é que ela procura também se enriquecer e procura até fazer uma profilaxia de determinados aspectos. Mas acho que é por aí, não é, Aline? O que é que a Aline acha sobre... Eu acho que sim, vamos por aí, embora possa haver uma explicação um bocadinho prévia de minuta sobre o assunto. Como a Sónia me apresentou, eu sou a Aline, eu própria, devido à minha idade, é uma prova concreta da longevidade, vou explicar porque é que eu obtive também. Isso é bastante, portanto, o que eu vou dizer é real, não é teórico. É na primeira pessoa. É real, é na primeira pessoa e como é que eu consegui. Mas em todo caso, como a Sónia também o disse, eu tive uma experiência profissional bastante grande começou na década de 70, principalmente quando ainda era para nós uma incógnita o papel dos ácidos ribonucleicos, o ADN mais conhecido, na influência em toda a nossa caracterização humana e das nossas próprias doenças. Daí veio-me realmente, quando a Sónia me convidou para este debate, eu não poder abdicar um bocadinho da minha profissão ou da grande base daquilo que no fundo fiz na vida, embora agora já vá tendo uma segunda vida quase parecida com a primeira. Mas tive cerca de 30 anos a trabalhar em bioquímica e realmente o grande problema que se nos punha na altura era conhecer um bocadinho melhor a célula. A célula, na medida em que nós poderíamos chegar até, já nessa altura se falava das células cancerosas e do cancro, e portanto o conhecimento poderia nos levar para esse, embora a nossa investigação fosse uma investigação pura e não aplicada. Mediante isto, e quando me fez a pergunta se a longevidade é fruto do acaso, eu respondi logo à Sónia que não. E fui fazer um bocadinho de pesquisa e fui verificar que no século XIX, já parece muito longe, mas não é. No século XIX, enfim, já para o fim do século XIX, nós tínhamos uma longevidade mínima, eram 40 anos, uma pessoa já vivia, porque havia exatamente muitas epidemias, morria-se assim em Barta. E, portanto, o que acontece é que começámos, a humanidade começou a escolher, a procurar onde é que era a razão principal, e a principal razão era realmente o saneamento básico. O saneamento básico, as águas e os esgotos eram fonte de muitas e muitas epidemias que dizimavam muita gente, e ainda hoje nós vimos, por exemplo, numa Índia, em certos locais não tem saneamento básico, e ainda as epidemias e as mortes que existem.
E depois, para não ser exaustiva, além disso, nós fomos progredindo e alguns, se calhar, de vós que me estão a ouvir, lembram-se que em pleno século XX, quando apareceu a penicilina, por exemplo, os antibióticos, e quando apareceram as vacinas, que algumas das pessoas que nós conhecíamos, as nossas mães ou as nossas avós, ainda não tinham as vacinas, foi um avanço enorme. Nas vacinas, a poliomielite, a tuberculose, já mais recente, foram tudo doenças que fomos conseguindo tirar de um plano de mortalidade muitíssimo grande, e as pessoas foram conseguindo realmente obter, através de... Eu lembro-me, por exemplo, que era muito miúda, e o meu pai, portanto, o meu pai teve uma pneumonia. E andámos à procura em Portugal de encontrar onde é que havia um antibiótico para tratar a pneumonia. Portanto, estamos em pleno século XX. Incrível, não é? Aconteceu. Isto é incrível, porque nós não temos a noção hoje do que temos e como é que lá chegamos. Por isso, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a ciência e a tecnologia, porque se trabalhou muito em equipa, e hoje nós não podemos, por exemplo, quando falamos, eu estava a falar das vacinas e dos antibióticos e do grande papel que teve, e, por exemplo, uma coisa que também não se fala muito pouco é na saúde materno-infantil, porque, por exemplo, não havia, e o que acontece é que Portugal era, no século XX, um dos países de maior mortalidade infantil, porque realmente não havia o acompanhamento. Isto são tudo coisas que a mim me dá uma alegria muito grande falar destes assuntos, porque destes e de outros, porque foram vivências, porque lutei, e isso é que é engraçado, porque lutei e portanto me dá uma comparação com o que hoje existe, e que muitas vezes andamos sempre a queixar do que temos, e quando ao fim permite só até complementar, e aliás isso foi uma das razões de haver muitas crianças que morreram, que também a população foi ficando envelhecida, não é? Portanto, sim, mas já lá vamos, qual foi o projeto, não é? Começou a dar-se mais um bocadinho, não é? E ainda não cheguei, e depois o que acontece também é que, inclusive não nos podemos esquecer que nós tínhamos como os meios de diagnóstico, e ainda com certeza se recordam, éramos auscultados, mas não havia meios, havia o raio-x. Ora, se hoje compararem com o grande aumento de tecnologia, principalmente baseado em conhecimentos de física, os TACs, as ressonâncias magnéticas, que já são finíssimas e que conseguem ir quase solarmente ver o que é que se passa, comparado com o nosso raio-x, é uma grandíssima diferença. Os eletrocardiogramas, que agora já não são agora já são ecocardiogramas, a ecografia, que também já não se usa muito. Portanto, tudo isto se fez um encaminhamento, não é? Um encaminhamento de que, por estes meios, se conseguia saber se a pessoa, como é que tinha o coração, como é que estavam os pulmões, tudo isto foi diminuindo, e foi, por um lado, os medicamentos foram-se, muitos medicamentos que não eram sintetizados, que eram ainda tirados das plantas e da natureza. Muita coisa foi sintetizada, e se hoje formos tomar medicamentos já é a moda fazer o contrário, mas isto veio tudo fazer com que realmente fôssemos vivendo mais, e a saúde pública foi-se encarregando de também, ao fim e ao cabo, nos fornecer elementos e nos chamando a atenção para determinadas coisas. Por exemplo, as campanhas. Quem é que não se lembra, por exemplo, da campanha do tabagismo, a campanha, por exemplo, das bebidas, do alcoolismo? Tudo isto foram campanhas que foram melhorando a mentalidade e o comportamento das pessoas perante estes factos, não é? Que, no fundo, se morria bastante, e até agora mais recentemente, e vocês todas se recordam, com certeza todos se recordam, por exemplo, as campanhas da alimentação racional, o de fazermos desporto. Isto tudo foram conquistas que fomos tendo, porque as pessoas não faziam tanto exercício físico. Por outro lado, nós sabemos que ainda existem doenças que nos apoquentam muito, e que são essencialmente duas, tendo uma em Portugal invertido-se, que são as doenças cardiovasculares em primeiro lugar, e depois as oncológicas. Nas cardiovasculares dependem exatamente muito da alimentação e dos hábitos de vivência.
Os oncológicos ainda há muito para estudar, para mim uma vasta gama de se poder estudar muitos assuntos, mas também aí temos muitas portas abertas. Surgiu, depois da Madame Curie, a ter descoberto a quimioterapia, a radioterapia, foi por ela, a quimioterapia, hoje já muitas outras coisas que já pode-se quase chegar à conclusão de que consegue-se ter vários cancros, várias patologias de cancro que ficam, e muitas vezes não se morre do cancro, mas se morre de outras doenças que se vão adquirindo. Isto é uma coisa que está em pleno estudo e que se calhar dentro em breve não será uma doença, dentro em breve, tudo é relativo, não será, eu por este caso, e também como à parte, eu fui voluntária na quimioterapia no hospital em Lisboa, no Hospital Santo António dos Capuchos, onde aprendi imenso, e a partir dessa altura de ter convivido, estou agora suspensa, por causa da pandemia, mas para vos dizer que realmente aprendi muito dos hábitos, exatamente, para a longevidade, e já lá vamos a eles, e como testemunhos de vida que foram extraordinários. A mim própria me fortaleceu muito e me deu muita coragem para viver. Mas, além de tudo isto, e não sei se quer aqui a Sónia fazer uma pausa, além de tudo isto que no fundo foi andando e que não foi acaso, foram conquistas que foi havendo em conjunto, as várias ciências, a medicina, a cirurgia, os transplantes foi das coisas mais extraordinárias. Devem-se recordar que quando o professor Barnard fazia os transplantes na África do Sul e toda a gente não aguentava 1 ou 2 semanas, e ninguém se lembrava que havia ali uma componente que ia despoltar tudo, que era a parte imunológica, que era a imunologia, que ainda não se tinha descoberto, que nós tínhamos aqui defesas ou não tínhamos defesas e rejeitávamos o organismo. Quando se descobriu a imunologia, hoje faz-se transplante, fazem-se vários transplantes ao mesmo tempo. Portanto, quando eu digo tudo isto, foram várias ciências que se foram agrupando e em equipa conseguiram realmente diminuir, às vezes erradicar determinadas doenças que provocavam grande mortalidade. Estamos neste momento, e não esquecer, com uma pandemia de um vírus. Exatamente. Portanto, não estamos livres, sempre naquela nossa grande luta, que eu acho, quando a Sónia chama longevidade, eu acho que o ser humano, o que ele deseja é a eternidade. Ainda não o conseguiu, mas o que ele deseja é não ter finitude, é pensar, é finitude, é qualquer coisa que não deseja, não pensa nela porque não quer encarar, mas é uma realidade. E esta longevidade que a ciência nos proporcionou, muitas vezes, e proporcionou-nos desta maneira, e depois a sociedade teve que se ajustar a este aumento de mais anos, a este tipo de população que teve, e teve que criar estruturas. Muitas vezes eu costumo dizer que há um decalage, que há aqui uma grande diferença entre o que a ciência conseguiu, que foi realmente as pessoas viverem mais, e depois a sociedade não conseguiu ainda dar estruturas para que a pessoa realmente esteja equilibrada tanto na idade como nas estruturas existentes. Aline, eu acho que estava aí a falar da questão de nós queremos, o homem sempre quis a eternidade, não é? Portanto, viver para além. Sónia, estava outro debate muito interessante. E de certeza que vai aparecer outro tema assim, mas já nos anos 60 nós falávamos da criogenia, não é? Havia até um bocado aquela coisa de quem tinha dinheiro que queria preservar o corpo para depois ser reanimado num futuro. Sim. Tipo ficção científica, e agora até ultimamente isso ressurgiu um bocadinho aí em alguns meios. Agora eu também queria pegar aí umas pontas que falou coisas super interessantes. Eu acho que faz todo sentido, no fundo houve um percurso que nos levou a culminar numa predisposição para que realmente surgisse agora no momento estamos a atravessar uma maior longevidade. Agora, nós abrimos até aqui leque para várias questões. Só uma coisa, Sónia, que eu queria dizer, e a longevidade é no nosso país que aumentámos a média de vida muito mais, e nos países, principalmente nos países já
desenvolvidos, mas mesmo nos países que têm menos, não estão tão desenvolvidos, também conseguimos aumentar a longevidade. Isso também já é uma alegria saber isso. Sim, é mais sendo ainda o país onde há mais percentagem de centenários, o Japão. Uhum. Talvez, eu não afianço, porque não tenho conhecimentos para isso, mas tudo leva à alimentação. O japonês come diferente do que nós comemos aqui na nossa civilização ocidental. Existe um estudo super interessante, que são das zonas, o que se chama as zonas azuis no planeta. Exatamente. Que é, no fundo, perceber porque é que em determinados sítios do planeta realmente a população é muito mais evidente que é muito mais longeva. E é super interessante, eu estive a ler o estudo, uma das coisas que eles dizem vários fatores, é a alimentação, tem a ver com permanecerem ativos, e uma coisa super interessante... Já lá vamos, mas isso é que depois... Agora mas uma coisa super interessante também é o ter um motivo para acordar. Exatamente, já lá vamos também. Porquê é que eu digo isto? Que vai linkar com aquilo que eu queria há pouco começar a falar, que é, para além de todas as questões biológicas e fisiológicas e até ambientais que a Aline bem levantou, a questão que eu quero levantar é a questão também das pessoas, porque, por exemplo, nós tivemos a Revolução Industrial, que veio aqui libertar muito mão de obra, depois começou a haver uma liberalização da mulher em alguns aspectos, houve todo um processo que levou a ter mais tempo. E levou também, se calhar, como os indivíduos ou as pessoas, a começarem também a tratarem melhor de si, a procurarem estar mais lúcidos, procurarem mais informação, e eu acho que isso também é um aspecto super interessante, porque houve como se fosse, e esse era um ponto que eu queria trazer aqui também para a conversa, a própria demanda da própria pessoa como indivíduo, portanto, começar-se não só ele pensar em si próprio como para além das funções que desempenha ou só ter que nascer, ter que subsistir, portanto, todo um outro conjunto que se calhar também vieram aliar esta questão da longevidade. Quando falamos do acaso... Eu acho que quer dizer, o termos um corpo são, ou com mais saúde, exatamente também o espírito, ao fim e ao cabo, pode ele também preocupar-se com outras coisas e não ficar encerrado numa doença ou ficar encerrado nas chutes. Tem que haver uma vontade própria, não é? Agora, tem que haver uma vontade própria. E cada indivíduo hoje já se sabe, e aliás, comecei por exatamente falar no papel dos ácidos nucleicos e principalmente no ADN, todos nós sabemos que somos seres únicos. Isso dá-nos uma perspectiva completamente diferente da vida. Eu sou a Aline, tu és a Sónia. Todos que nos estão a ouvir são diferentes. Ninguém é igual. E, portanto, o que nós temos que fazer... Do ponto de vista biológico, embora dentro desta perspectiva, eu tenho tendências para, porque sei que pode haver doenças genéticas, posso ter tendências, mas o que é verdade é que eu até sabendo, eu posso as contrariar. E é isso aí que está a consciencialização de que estavas a falar e a maior responsabilidade que hoje, talvez, eu não digo na totalidade, porque nem toda a gente assim pensa, mas hoje tenha mais a consciência realmente do que fazer para ter uma mente, um corpo e um espírito mais sadio e em consonância, para viver melhor, porque a viver não é só ter longevidade, é preciso também viver bem. Desculpa, eu até nem gosto de utilizar a palavra envelhecimento ativo. Embora eu possa dar o exemplo daquilo que eu faço e como é que eu me mantenho. E eu acho que isto que eu disse é muito importante, depois das conquistas que a ciência nos deu e ainda mais das organizações sociais, do que é que hoje já existe até para a pessoa idosa, que já tem respostas muito mais concretas, além de já ter hospitais, onde tens hospitais, já há ciência de estudar o idoso, a geriatria, a gerontologia, especificamente para estudar fisicamente o que é que são as alterações que podem acontecer e mesmo também
psicológicos. O contexto em que o idoso... Exatamente, isso é importantíssimo. Portanto, nas universidades já é dado esse conhecimento. Mas nós sabemos de que a pessoa, a viver mais, ela forma-se aos 60, 65 anos, agora mais, 67, 68, vamos aumentando todos os anos, mas a verdade é que eu muitas vezes digo, o que fazer? E mete-me às vezes, e gosto de esclarecer um bocadinho, porque eu acho que é muito importante nós termos definido um objetivo na vida. Um objetivo. Seja ele qual for, não é menor. Não é menor. O objetivo pode ser o tricô ou pode ser a filosofia. É um objetivo. Eu tenho que me bater e tenho que isso me dar alegria, vontade de viver, me forçar a não ficar sentada no sofá. Mas tem que ter um objetivo. Não é ir correr, não é só fazer desporto, não é o estar ativo por estar ativo. É viver com uma finalidade, com um objetivo. Os objetivos são variadíssimos, hoje são muitíssimo vastos. Mesmo isto que nós estamos a fazer e que tu tenho a oportunidade de estar a falar contigo, é porque a tecnologia nos fez, e eu acho que, por exemplo, eu tenho aproveitado muito esta pandemia para fazer coisas que eu, devido à minha vida, trabalhei muito, como é de calcular, e durei até ao tempo que a reforma apareceu. E juntei com a investigação, a política, porque fui interveniente na altura em que tinha que ser, na altura do 25 de Abril. Mas o que é verdade é que, depois disso tudo, eu tinha projetos para a minha vida quando eu deixasse a minha profissão. Eu tinha projetos, porque eu não tinha tido tempo. Era importante. Eu não tinha tido tempo. Eu tinha uma casa, tinha coisas para fazer, portanto, eu tinha objetivos. E os objetivos, é engraçado que depois eu dei a volta, não é? E dediquei-me muito ao voluntariado, e daí a vasta gama de tipo de voluntariado que eu fiz. Eu andei por social, eu andei por cultural, eu andei por humanitário. Isso tudo foram experiências fantásticas de conhecimento das pessoas. Outra grande abertura de cabeça é nós não nos concentrarmos nem em nós próprios, mas nós sermos pessoas abertas. Isto dá-nos logo uma dimensão muito maior de onde estamos e como vivemos. Essa longevidade não é fechada, tem que ser aberta. E isso é interessante. Nós agora até fazemos o seguinte, eu estava a falar e estava a pensar, nós até podemos colocar a questão, será que eu com a Aline estava a dizer que procurou ter objetivos, fez voluntariado, já tinha projetos. Já tinha projetos antes de me reformar. Para a frente, já tinha projetos programados para fazer. Será que isso também pode modificar a nossa biologia? Sim, sim, exatamente. Porque chegamos, é exatamente uma pessoa que tem um objetivo. Influencia. Uma pessoa que tem objetivos tem por que lutar. E tu conheces-me bem. Eu luto e quando me meto numa causa sou uma lutadora. Isso faz-me viver. Claro que me faz viver. E é uma das coisas que... Aline, prolonga a sua vida também. Prolonga a sua vida. Viver prolonga a vida. Pois, não, o que me vinha à cabeça é a longevidade, mas para não estar a ser redundante, pronto. Ou seja, prolonga a vida. Acaba por ser um sistema de biofeedback, ou seja, uma coisa leva à outra e a outra leva à outra. Isso enquanto nós estamos, Lavoisier dizia, na natureza tudo... Nada se perde, tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Se a gente está em permanente mudança, que cada um é o seu fôlego e cada um é a sua medida e não existe uma forma, mas o facto de nós não pararmos, isso também prolonga alguma coisa, não é? Que é isso? Sim, Ana. E há uma coisa que a gente tem que ter em mente, e que era uma coisa que até temos um ditado terrível em Portugal, que é o burro velho não aprende línguas. Isso está ultrapassado. A ciência, isto é horrível, mas era um ditado que se calhar tu ouviste em miúda, eu ouvi em miúda, e muitas das pessoas que nos estão a ouvir, e outros existem que querem exprimir a mesma coisa. O que acontece é que as pessoas chegavam a certa altura e diziam, o quê? Não merece a pena agora eu ir fazer isto ou aquilo para aprender, porque já não vou aprender, já não vou fixar. Eu ainda ouço isso.
porque eu ou agora ainda estou a aprender, não é? Ainda me meto em cursos para aprender, e nós sabemos que, como nós fazemos exercício físico para manter o corpo ativo, a parte das dores, das articulações, tudo isso é benéfico. Eu, se faço exercício com as minhas células, com os meus neurónios, há experiências concretas, há papers publicados de que os meus neurónios podem-se ir também regenerando e, portanto, há um menos perigo. Nós sabemos que há o grande perigo das demências, mas quero dizer, e isso é uma hoje das constantes terríveis que nós temos, porque vivemos mais, há mais demências. E há várias demências, não vamos dizer que há uma demência, há várias demências, com características às vezes semelhantes, que se confundem, mas não são iguais. Mas não há dúvida nenhuma de que, se nós tivermos, lá está o dito objetivo, lá está o que é que nós pretendíamos fazer depois da dita reforma, não é? Eu tinha imensos projetos e praticamente posso dizer que com muita capacidade, não é? Lá tenho cumprido, tirei psicologia, tirei joalharia, fiz bata de coisas que eu nunca pensei que teria feito. Agora, com as novas tecnologias, como eu digo, tenho metido em cursos muito interessantes, tenho aprendido imenso, porque não tenho toque, não tenho afeto, mas posso transmitir na mesma aquilo que me vai, e não quero abdicar daquilo que é a minha vida. Eu não choro o passado, eu vivo o futuro, eu vivo o dia 2 para o futuro. E isto é o futuro, é a comunicação assim. Se eu lhe posso pôr também afeto, claro que posso, claro. Na medida em que eu estou aqui virada a contar aquilo que eu sou, eu já me estou a pôr a mim em relação aos outros que me estão a ouvir. Portanto, já é qualquer coisa que eu estou a dar. Mas eu acho que é muito importante nós termos um objetivo. E isso foi para mim muito importante. E eu achei que foi tão importante que preconizei até à própria Câmara do Oeiras fazer, quando tinha reformados, quando reformava no seu quadro, havia sempre um dia de sessão para exatamente dar aos pseudos, aos que se iam reformar, dar-nos a noção do que é que podiam fazer ainda na comunidade. E fizemos isso durante uns anos. Portanto, preparar as pessoas para a reforma. Porque a reforma é um grande solavanco que apanhamos na vida. Não é só ir viajar, não é só descansar, isso faz mal. Não é só levantar-nos mais tarde. Mas também perdemos os amigos, perdemos as rotinas que tínhamos, perdemos muita coisa. E precisamos de realmente continuar numa vivência que nos seja benéfica e que a gente consiga prolongar a vida com qualidade. Eu diria que... Acho que há esse embate maior ainda quando a pessoa não antevê essa fase, não é? Ou seja... Eu acho que sim. Eu acho que a maior parte das pessoas suspira pela reforma. Fala na reforma a todos os momentos, quando eu me reformar. Mas quero dizer... É o Santo Graal que... Sim, que traz tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, não tem o tal dito, eu reformo para o mês que vem ou daqui a 2 meses, o que é que eu vou fazer? E é isso mesmo, é o dormir, é o viajar, que também gosto muito de viajar e acho que se aprende muito, mas não é isso que depois, isso não tem continuidade, eu não posso viajar todos os meses, até porque isso tem outro ponto de vista, não é? Portanto, o que acontece é que eu tenho que ter qualquer coisa, como eu já disse, não quero repetir, seja o que for, desde o tricô ou a horta biológica, ou aprender filosofia ou química, ou uma língua, tudo isso é que nos mantém ativos cerebralmente e fisicamente. Eu também aconselho. Eu, por exemplo, costumo dizer, se eu não tenho o meu físico, o meu esqueleto com uma certa saúde, ou seja, se eu não faço exercício físico, se eu não tenho uma alimentação racional, procuro tê-la, se eu não tenho estas duas coisas, é muito difícil eu cumprir os meus objetivos a outro nível, que é o nível mais do cognitivo e mais do espiritual também. Eu tenho que ter um equilíbrio entre o físico, o mental e o espiritual para eu realmente ser uma coisa que se diz muito, mas que muitas vezes é difícil de ser.
ou seja, ser feliz, ou se sentir bem consigo própria, por outras palavras. Está melhor nos seus pés, sentir-se que realmente... Sentir-se bem consigo própria. Está minimamente, ninguém é perfeito, mas está no seu equilíbrio. Que aquele equilíbrio... No seu equilíbrio é um equilíbrio biológico, mental e espiritual. Esse equilíbrio é possível. É individual para cada um, é individual. É individual, eu não venho, nem estou a ensinar nada, estou a dar um pouco o testemunho daquilo que eu fiz, que encontrei um objetivo depois de uma vida muito ativa, que continuei a ser extraordinariamente ativa, em imensos campos sociais. Eu gosto muito da área social. Trabalhei em ciência, mas gosto muito da área social. Aqui só há uma particularidade para quem está a ouvir: eu não sou presidente do Coração Amarelo, eu sou voluntária do Coração Amarelo neste momento, já fui, neste momento não sou, já fui, neste momento não sou. Trabalhei em muitas coisas que me deliciaram, por exemplo, trabalhar com os bombeiros foi uma coisa fantástica. Na altura fui a primeira mulher que era presidente de uma associação de bombeiros e tenho aberto muitas portas às mulheres, porque acho que é preciso, mesmo nós como mulheres, temos que tirar muitas vezes aquele estigmazinho que só certas coisas é que são para nós. Nós podemos, com as nossas características de mulheres, desempenhar os cargos, se calhar ajustando-nos, porque não somos iguais, ajustando-nos, mas também, se isso é o nosso objetivo, fazendo. Portanto, não há aqui, como na política, estive na política e quando eu entrei para a política, ainda hoje me perguntavam com uma certa piada: quando a senhora entrou para a política, havia muitas mulheres. Eu disse: não, eu na lista era só eu, na lista em que eu estava. Portanto, quero dizer, e fico radiante quando vejo o Parlamento com mulheres, não é? Naquela altura, em 75, havia muito poucas. Mas são objetivos, quer dizer, eu sempre tive, e uma das coisas que eu acho é que quando nós temos objetivos, não deixamos os outros também diferentes. Às vezes deitamos uma pedra no charco, às vezes incomodamos. Eu acho que sou um bocadinho incómoda, porque exatamente tenho objetivos e para cumprir os meus objetivos às vezes incomoda um bocadinho, porque acho que não devemos desperdiçar aquilo que nos foi dado por ciência e por conhecimento. Foi mais vida. Então vivamos-la. Eu penso que nós temos que viver a nossa realidade, não é a realidade dos outros. Nós temos que ser quem nós somos, obviamente respeitando e estamos integrados numa comunidade e como integrantes de uma comunidade existe toda uma questão, todas normas e todas as questões que temos que interagir, mas acima de tudo a nossa presença, cada um de nós tem um papel bastante importante, e é isso que nós devemos preservar. E é assim... Eu acho que percebo o teu espírito. Eu acho que nós somos seres comunitários, viver em comunidade é importantíssimo, participar na comunidade, ou seja, hoje num sistema democrático é extraordinário, ninguém deve abdicar desse papel, mas esse papel e essa postura e esse desempenho depende muito de como eu sou interiormente, como é que eu sou como pessoa. E isso é que nós muitas vezes temos tanto que fazer, andamos tão dispersos que muitas vezes não nos preocupamos muito com o que nós somos ou o que fazemos por nós. E depois queremos dar aquilo que não temos. E muitas vezes isso é um facto. Dispersamos e a dispersão não deixa que nós sejamos. E a coerência que devemos ter é muito importante. É o trabalho interior e o que nós falamos em coaching, que é o trabalho do ser, ir ao centro. Ou seja, exatamente. Eu hoje a nossa primeira prioridade, ou deveria ser, não é que tenha que ser, mas deveria ser a nossa primeira prioridade. Minha querida Aline, nós estamos aqui a chegar ao fim. Tenho muita pena porque gostaria muito mais de estar contigo. Aliás, não queria acabar sem te dizer uma coisa. Fiquei muito feliz em tu teres esta iniciativa, em não ficares, lá está, sentada no sofá, mas teres avançado para uma iniciativa positiva. Não quero. E portanto, muito obrigada por isso mesmo. Aline, obrigado eu. É assim, foi na primeira pessoa e eu acho que a experiência das pessoas é super importante. E é isso que também queremos espelhar, queremos abrir o debate e queremos também trazer mais, principalmente as pessoas que estão envolvidas em todo este processo, tenham também uma oportunidade de falar, que eu acho que isso é que é importante, porque eu posso dizer muitas coisas, mas elas podem ser teoria,
quem está a vivenciar na primeira pessoa é que pode também demonstrar e pode falar sobre isso. E acho que chegámos à conclusão que se calhar a longevidade não é nada um acaso, não é? Não. Pois eu dou um redondo não, eu dou um redondo não. E não disse todos, mas muitos outros parâmetros haverá que nos leva a viver mais, não é? Mas já ficaram alguns, já ficaram alguns. Alina, até à próxima e obrigado.